que eu queria trazer para vocês hoje? Montei uns slides para a gente falar sobre o verdadeiro treinamento funcional, né? Qual que é a ideia desse verdadeiro treinamento funcional? Quando a gente fala em treinamento funcional, o próprio nome diz, né? Funcional. O que ele faz? Ele fornece função. É o que funciona. É o que permite que esse sistema musculoesquelético complexo funcione bem. Isso é o verdadeiro treinamento funcional. Poder fazer com que o corpo funcione bem. O que é o corpo funcionar bem? Ele poder mover-se bem. Vida é movimento. Então, por mais que não estejamos falando de atletas, a gente tem que lembrar que os nossos alunos, muitos deles na vida diária, têm movimentos, seja baixar para pegar um objeto no chão, seja colocar um peso, uma caixa em cima do armário, ele precisa fazer isso bem feito. Fazer isso com um movimento harmonioso. Se esse movimento não está harmônico, se esse movimento não está funcional, ou seja, ele está funcionando bem, o que vai acontecer? Provavelmente vai predispor uma lesão musculoesquelética. Vai ter uma síndrome do impacto no ombro, ou vai abaixar para pegar um objeto, pode ocasionar uma protusão discal. É isso que a disfunção faz. Né? Então, primeiro vamos pegar esse conceito do que funciona e do que não funciona. Depois, o que a gente precisa olhar? Já falei aqui, função é o oposto de disfunção. Só que no nosso dia a dia, como profissionais de educação física, nós recebemos diversos alunos com diferentes disfunções musculoesqueléticas. O que é uma disfunção musculoesquelética? Quando eu falo disfunção musculoesquelética, o que é uma disfunção musculoesquelética? Vamos lá. Relembrando. Disfunção musculoesquelética é tudo no corpo humano, na parte musculoesquelética, que não está funcionando bem, que não está funcional. Então, se eu tenho uma instabilidade lombar, eu tenho uma disfunção. Se eu tenho uma falta de mobilidade no quadril, eu tenho uma disfunção, ou seja, uma falta de função. Então vão acompanhando o raciocínio. O que acontece? O primeiro passo do verdadeiro treinamento funcional, antes de eu sair aplicando e colocando o cara em cima de um disco, e colocando na bola de equilíbrio, e colocando no TRX, o primeiro passo é eu identificar aonde está a disfunção desse meu cliente. Né? Onde está a disfunção desse meu cliente? Se eu não sei onde está a disfunção desse aluno, como que eu vou oferecer para ele a função? Né? Como é que eu vou oferecer para ele um remédio para algo que eu não sei o que está acontecendo? Então, como que eu vou fazer um funcional de qualidade se eu não sei aonde está o disfuncional? Então, o primeiro passo é essa identificação. Identificação dos desequilíbrios musculoesqueléticos que comprometem a função. E na nossa opinião aqui, minha e do Thiago, a disfunção, né, Thiago? Vou até puxar um pouquinho aqui para o Thiago estar junto aqui comigo. A identificação da disfunção é o grande diferencial do profissional de educação física. Porque isso te leva para um outro patamar na sua carreira. E é o que eu estava falando ontem na aula que a gente teve para a turma da certificação iFit Pro, né? A Helena está até aqui. A gente falou bastante disso, né, Helena? O Paulo também, né? O Paulo tá aí? Olha o Paulo Portela aí. Maravilha, Paulão. Tá craque na liberação miofacial, tá treinando a mão lá. Então, o que acontece? O aluno, ele não sabe disso que eu estou falando para vocês. Essa é a questão, ele não sabe disso. Nenhum aluno vai chegar para você e vai falar assim: "Ô, professor, você faz em mim uma análise funcional? Você identifica aqui os meus desequilíbrios musculoesqueléticos?" Ele não sabe disso, você precisa educar esse aluno. Então você que precisa trazer isso para ele.
Mostrar para ele que existem testes de identificação das disfunções e que através desses testes você vai poder fazer um treinamento funcional de qualidade, dar função a ele, prevenir as lesões, e isso vai se refletir aonde? No treinamento, com muito mais performance para ele. Então, uma educação que você faz do seu aluno, você vai treinando ele, não só na parte física, mas no mindset dele, para ele entender a importância de se dedicar para remover as disfunções e integrar ao movimento funcional, né? Integrar ao movimento esportivo com qualidade. Tá bom? Então esse é o primeiro passo. Quer falar alguma coisa, Thiago? Não, é exatamente isso, porque de um tempo para cá, né, essa história de exercício funcional ficou muito forte, né? Ah, eu faço funcional, eu aplico funcional. E aí fica aquela pergunta, o que é realmente funcional, né? É funcional para quê? Aí qualquer equilíbrio de 2 joelhos na bola, fazendo um bíceps, aquilo tem um propósito? Ele tem um objetivo por trás daquilo? Essa é uma primeira pergunta. E outra, antes de fazer tudo isso, quais são as verdadeiras prioridades para trazer uma melhor função aos nossos alunos? Então a primeira mentalidade que tem que mudar, porque os alunos nem sabem disso, de fato eles nem não têm a mínima ideia, né? Então os professores, nós profissionais da saúde, profissionais de educação física, temos que ter essa consciência de começar a entender que não é qualquer equilíbrio numa perna e fazendo isso, ou 2 joelhos, ou uma coisa que é desafiadora, já pode ser especificamente chamada de funcional. O funcional pode ser muito mais profundo, pode ser muito mais apurado. É você trazer uma disfunção e transformar aquilo em uma função, em uma melhor mecânica, em um aumento de performance, em uma responsabilidade de entender algo que está disfuncional, que pode ocasionar uma lesão, e aí ir lá e descobrir aquilo e corrigir aquilo e corrigir uma possível lesão futura. Né? E quando você educa o seu aluno para isso, consequentemente, você vai para outro patamar profissional. Porque qual é o profissional hoje no mercado que chega para o seu aluno e identifica uma disfunção, corrige algo que não está certo e melhora a performance dele? Muitas vezes tem alunos até com dores, aquelas dores crônicas, né, dores na lombar crônica, ou aquela dorzinha no joelho que está sempre ali, e que a causa disso não está no local, não está no próprio joelho nem na lombar. A causa pode estar num local distante. Então, o profissional de educação física, que está na linha de frente dos profissionais da saúde, tem como obrigação entender isso, né, e poder, como profissionais da saúde que somos, identificar essas disfunções e entrar com um exercício funcional verdadeiro, trazendo função para esse aluno, que vai melhorar toda a mecânica do sistema músculo-esquelético, que vai muitas vezes tirá-lo daquela dorzinha que está ali há um tempão, porque ele está num corpo disfuncional. Então esse é o grande diferencial do profissional de educação física. Isso te coloca em outro patamar e faz com que isso se reverta em ganhos reais na sua carreira. Porque pensa comigo, o que a gente mais encontra no mercado? O aluno chega, ou na academia, ou num crossfit, ou em algum lugar. Esse aluno está tudo ok? Ele está redondinho? Tá pronto? É um atleta ali super bem treinado? Não é. Geralmente, com diversos encurtamentos, com limitações de movimento, ali a falta de mobilidade, a musculatura não está preparada, músculos estabilizadores que nunca foram acionados, né? E aí o que acontece? O que geralmente é feito? Vamos fazer uma sequência de exercícios, vamos montar aqui uma prescrição de treinamento, vamos montar agachamento, stiff, tal, com a ótima das boas intenções. Ficando claro isso, né? Muitas vezes por falta de ampliar essa visão. Só que um cara com um encurtamento de posteriores, com falta de mobilidade no tornozelo,
entre várias outras disfunções que ele tem, ele não está pronto para receber essa carga. Ele não está preparado, o corpo dele não está com a função necessária para fazer aquele movimento. E aí o que acontece? É como se fosse até um tiro no pé. O próprio profissional de educação física não avaliando isso, não analisando e não propondo inicialmente essas correções, nós podemos até tendenciar aquele aluno a uma lesão. Quando ele começa a treinar, se ele não tivesse começado a treinar, talvez ele até ficasse quietinho ali. Mas a partir do momento que põe sobrecarga, muitas vezes até em excesso, porque a pessoa quer resultado rápido, tanto do professor quanto do aluno, com mais carga, tendo esses desequilíbrios, essas disfunções, a gente caminha pro que é, digamos assim, inadequado mesmo. Então a gente tem que começar a mudar essa mentalidade, mudar esse mindset e começar a se antecipar e aplicar uma prescrição de treino mais avançada, onde a gente podemos fazer diferente do que o mercado tem feito. Agir diferente, fora da curva, que é olhar com outro ponto de vista para o aluno, com calma, explicar, falar, não, olha, nós vamos chegar lá, mas para chegar lá com qualidade precisa disso, 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 disso. Isso sem falar na alta performance. Quantos atletas que são assim super talentosos para atingir níveis muito altos e não entram num programa mais apurado de identificação dessas disfunções para corrigir isso, para daí sim ter uma performance muito mais alta ali naquele esporte que ele está ali praticando em alto nível. E se a gente entra com essa visão, se a gente entra com essa mentalidade de primeiro corrigir essas disfunções, preparar melhor toda a amplitude de movimento, o resultado na performance também é melhor. Então é funcional. É funcional para aquele esporte que ele pratica. Não só aquele gesto, eu vou imitar o gesto que ele faz, porque se eu imito aquele gesto em sala de ginástica, ele melhora aquela performance. Isso também ficou muito batido, né, como funcional, né? Muitas vezes não é imitar o gesto, é simplesmente identificar um encurtamento que, corrigindo aquele encurtamento, o gesto se torna melhor por consequência dessa correção. Sem dúvida. É uma amplitude dessa visão. Conta aí nos comentários se vocês entenderam a linha de raciocínio. Manda aí um feedback pra gente, como a gente está nesse método aí online, à distância. Essa interação de vocês é muito importante pra gente. Tá fazendo sentido o que é esse funcional de um outro ponto de vista? Manda aí pra gente. Enquanto você estava falando aqui, eu lembrei do Gray Cook, que é um grande mestre, que ele fala, nunca coloque sobrecarga em cima de uma disfunção. Então o Thiago fala, a gente já pensa em fortalecer, então eu vou fortalecer esse ombro, mas se eu for fortalecer a musculatura do ombro em cima de uma disfunção, sem essa identificação prévia, e a gente não sabe disso, se a gente não identifica, o que acontece? A chance de machucar é maior, e aí nós, como profissionais da saúde, vamos no caminho oposto. Ao invés da gente levar esse aluno para qualidade de vida, para performance, a gente leva para lesão sem saber. Sem saber, porque isso nunca nos foi ensinado, né? E aí já aproveitei e vi aqui o comentário da Tatiane, que coloca aqui, boa noite, professores, muito boa noite. Então o treinamento funcional que vemos por aí como turma é errado? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Abre um leque de possibilidades aqui. Você quer falar um pouquinho ou deixa essa bomba para mim? Vamos dividir ela. Começa e eu finalizo. Eu acho o seguinte, ó, o treinamento em grupo, né, quando a gente fala em atividade física é excelente, né, gente? Tira as pessoas do sedentarismo. Mas eu já trouxe aqui para vocês que eu não sei se seria radical a palavra, né? Porque, claro, se uma pessoa não tem condição de ter uma orientação de um profissional de educação física, se ela não tem condição, eu acho que tudo bem até ela fazer uma caminhada, sabe? Ela sair para caminhar um pouco, eu acho que tudo bem. Mas se for para a pessoa inventar exercício,
inventar treinamento, inventar alongamento, seja o que for, inventar exercício com pezinho, inventar equilíbrio, melhor não fazer. Fica sedentário que você ganha mais. Eu sou dessa opinião, essa é a minha opinião particular, tá? Eu sei que tem colegas meus aí que divergem dessa opinião, nós temos que pedir para as pessoas se mexerem, mas por experiência, no decorrer da minha carreira, já apareceram muitos alunos, não sei se eu posso dizer gravemente machucados, mas com lesões que deram um trabalho para curar, para reabilitar, para ir para fisioterapia, porque inventaram de fazer exercício sozinhos, se machucaram, e aí o ônus é muito maior, né? Então quando a gente pensa em turma, eu, por exemplo, já dei aula em academia e trabalhava com turma. Só que eu criei uma aula chamada, na época, eu chamava de aula personalizada na turma, né? A gente deu um nome específico para essa aula, que era uma aula individualizada. E essa aula individualizada, eu anotava o nome dos alunos, perguntava para eles se eles tinham alguma questão, fazia uma anamnese prévia, que eu sei que é difícil, né, mas na situação que eu trabalhava ali na academia competition, existia a possibilidade de fazer isso. Eu chegava um pouco antes, conversava com os alunos, então sempre que chegava um aluno ali, eu sabia se já tinha alguma questão, alguma lesão no joelho. Então eu ia trazendo já para algo que eu sempre estudei, que são essas lesões, como lidar com essas lesões. Agora, é importante que vocês tenham claro que aplicar sobrecarga em cima de uma disfunção pode trazer mais malefício do que benefício. E chegar e ficar inventando o exercício, descobrindo o que vai fazer na hora da aula, isso todo mundo faz, né? Agora, o que todo mundo não faz? Nem todo mundo está aqui numa aula querendo aprender. Nem todo mundo está aqui querendo se diferenciar. Então, se você está aqui, né, e você já busca pelo nosso conteúdo, é sinal de que você quer se diferenciar no mercado, quer ir para um outro patamar profissional e quer realmente oferecer algo de qualidade para o seu cliente, algo que você acredite e tenha embasamento para falar isso. Isso é que é importante, não é você falar da boca para fora. Então a ideia aqui é passar um conteúdo para você que você possa educar o seu aluno vai perceber a diferença, não tem como não perceber, tenho certeza que ele vai perceber a diferença na sua prescrição e vai começar a te indicar para outros clientes. É assim que você vai aumentando os seus clientes e vai conseguindo, sem sombra de dúvida, cobrar um valor diferenciado no mercado. Porque faz sentido você cobrar o mesmo valor de aula do outro professor agora que está assistindo o Netflix? Você está aqui estudando, se dedicando, aprendendo o teste, pegando a apostila que eu mandei no grupo, assistindo o vídeo que eu mandei para se preparar para a aula, para chegar lá para o seu cliente, entender, saber aplicar um teste, né, que nem a Helena, está lá na certificação, o investimento que ela fez para estar na certificação, para poder chegar lá e oferecer algo diferenciado para o cliente dela. Faz sentido ela chegar lá e cobrar o mesmo valor do outro professor? Não faz sentido, né? Isso tem que se refletir diretamente na sua carreira profissional, né? Não só como um profissional mais valorizado, mas mais bem remunerado também, né? E antes da gente dar continuidade aqui, estava vendo aqui ó, o pessoal que está online, vi que a Tereza está aqui, minha querida amiga, um abração Tereza, obrigado. Meu filho já passou aqui, ó, mandou um alô. E aí filho, prazer ter você aqui também, obrigado, você está aqui. O Ítalo, olha o Ítalo aí, ó. Pô, o Ítalo tava sumido, hein, Ítalo? Que bom que você tá aqui também. Eu tenho uma posição legal sobre essa pergunta, né? Você precisa completar, né? Não foge, não. Complementar. A Daiane comentou que deu uma travadinha. É só dar um atualizar, a internet aqui tá tudo ok, tá tudo certinho. Às vezes atualiza a sua página ou volta um pouquinho, fica alguns segundos atrás, que é porque o YouTube às vezes fica carregando, volta. E talvez seja a qualidade também. Você vai ali naqueles 3 pontinhos, aquela engrenagem. Na engrenagem, e muda a configuração da engrenagem para uma mais leve, que ele também roda melhor. É isso aí. Olha lá o Ítalo, tá estourando a cabeça. Esqueci o nome, ela falou das aulas em grupo. O que acontece? A partir do momento que muda a mentalidade do professor, do profissional que está ali na frente de uma aula em turma, você consegue fazer a diferença
em todos os alunos. E eu acredito que até numa aula em turma, você pode ter criatividade de aplicar os testes que identificam algumas disfunções, até mesmo para mais pessoas ao mesmo tempo, né? Existe uma forma de aplicar um ou outro teste. Você começa a entender que se a pessoa está fazendo o movimento que está sendo proposto ali, com algum tipo de desequilíbrio que você percebe, pô, mas o joelho está caindo para dentro, ou a pessoa perde a curvatura da lombar na hora que faz um agachamento. Quando você entende na sua cabeça por que a pessoa está tendo aquela falha de movimento, você começa também a ampliar a tua visão, você consegue falar isso para aquele aluno, falar, olha, esse movimento você está fazendo ele com algumas compensações. Seria importante olhar isso com mais atenção. E aí você pode propor até um atendimento personalizado. A partir do momento que você explicar algo que ele nem sabe e transmitir essa credibilidade, olha, precisaria olhar com mais atenção alguns detalhes, ou pelo menos, olha, você não pode pôr muita sobrecarga ou nenhuma sobrecarga enquanto a gente não melhorar essa mecânica do teu movimento através de alguns cuidados. O aluno já vai perceber uma diferença na sua forma, coisa que ninguém nunca falou para ele. Então também, se é um clube, você consegue pegar uma pessoa por vez, um clube de futebol, uma seleção de tênis, de vôlei, seja o que for, você pega um atleta por vez e aplica os testes de identificação, né? São 20 na nossa certificação, né? Que é o curso que nós temos, que já tem uma turma que está fazendo, diversas turmas que já fizeram conosco presencial quando nós demos esses cursos aqui em São Paulo, são 23 testes ao total. São 23 testes que a gente consegue mapear todos os desequilíbrios do corpo do aluno. No particular, é sempre mais eficiente. É igual igual uma aula de matemática. Se você está ali no colégio, a professora, alguns estão dispersos, tal. Se você contrata um professor particular daquilo, né, para os alunos que não iam muito bem, o professor fica ali em cima de você. Então, tem mais eficiência de fato quando é um atendimento individualizado, como é da área da saúde, a medicina é como? Não tem um atendimento em grupo, é um atendimento um por um ali para aquela pessoa, né? Fisioterapia, é um por um. A educação física também, o ideal é seguir ao máximo isso, mas quando não é possível para todo mundo, existe uma forma de se aplicar essa mentalidade mesmo nessas questões em grupo, certo ou não? É certo, é uma linha adaptada, acho que seria a palavra, porque é aquilo, você tem que entender. Se eu coloco sobrecarga em cima da disfunção, eu causo mais malefício do que benefício. Estou dando uma aula para uma turma de 50, fico pedindo para todo mundo agachar. Uma fazendo valgo dinâmico, a outra já com uma compressão patelofemoral, com mais chance de desgastar essa cartilagem. A outra com um encurtamento muito grande de isquios surais e na hora que faz o agachamento com sobrecarga nas costas, perde a curvatura lombar por causa desse encurtamento e sobrecarrega a região da lombar. E aí que a gente vê como é comum esses desequilíbrios e o como também é uma linha muito tênue entre aplicar um exercício que seja bom para aquela pessoa, que seja saudável, mas dependendo da disfunção, aquele mesmo exercício é lesivo. Né? Aí fica aquilo, é melhor pedir para agachar ou é melhor falar para a pessoa, olha, para fazer assim, melhor não fazer? E eu sou da opinião de que o exercício precisa ser bem aplicado, com qualidade, e essa é a diferença do profissional de educação física. Pedir para todo mundo agachar e falar, vamos lá pessoal, e bater palminha, até um blogueiro faz, né pessoal? Não precisava ter passado pela faculdade, como vocês passaram, 5 anos, muitas vezes pós-graduação, ou estão estudando ainda, mas estão querendo aprender, estão aqui aprendendo. Então é isso que a gente precisa olhar. É isso aí. Então vamos dar continuidade aos nossos slides. Queria agradecer a Maiane, que está pedindo aqui para o pessoal dar like. Obrigado, Maiane, por ter lembrado o pessoal de dar um like para ajudar a gente aqui. Gratidão. É isso mesmo. Manda o like aí que o YouTube gosta desses likes para distribuir esse nosso conteúdo para mais pessoas
E quanto mais profissionais aí tiverem com essa mentalidade, mais forte fica a educação física, que isso é importante. A gente pegar a profissão que eu sou suspeito a falar, mas é a melhor de todas, né? E gratidão ao Ítalo. É a medicina do futuro. Gratidão ao Ítalo lá que também já falou aqui que está viciado nas aulas. É isso aí, Ítalo. Gratidão aí pela sua presença. Está sempre trocando aqui com a gente. Então vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos voltar agora lá para os slides onde a gente estava. E vamos dar prosseguimento para o segundo passo, que é o quê? Aplicar os exercícios corretos para corrigir esses desequilíbrios. Após ter identificado. A identificação faz com que você fale, identifiquei tal disfunção, identifiquei um encurtamento específico, uma falta de mobilidade, uma fraqueza específica. Aí é o momento de fazer o quê? Corrigir. Corrigir. Como? Por quê? Porque esses desequilíbrios estão predispondo as lesões. Um desequilíbrio, uma disfunção não cuidada vai predispor uma lesão. E vão comprometer a performance. Não tem como você ter uma boa performance em cima de disfunção musculoesquelética. Então isso serve para o alto rendimento também, para atletas também. Tá bom? Quando a gente pensa nessa progressão, né, do programa do verdadeiro treinamento funcional, ele tem algumas etapas. E dentro da nossa certificação iFit Pro, nós vamos a fundo em cada etapa. Então ontem, por exemplo, eu tive a mentoria com a turma 1 e a gente se aprofundou ontem, para vocês terem ideia, na parte miofacial, na linha superficial posterior. Então foi uma aula inteira de mentoria só sobre a linha superficial posterior, como que a gente integra, como que a gente faz a liberação miofacial, como que a gente entra depois com um programa de alongar essa cadeia, entendendo o caminho dela, como que a gente entra num fortalecimento da cadeia e uma integração. Então é preciso seguir um passo a passo. Esse passo a passo sempre começa com a liberação miofacial, que é a abertura dos caminhos, para depois a gente ir para a mobilidade, para depois a gente ir para a estabilidade, que é a fundação da casa, é o alicerce do movimento, para que a gente possa, no terceiro passo, fazer o quê? Integrar ao movimento funcional harmonizado, tá bom? Então, essa é a apostila que eu deixei para vocês, da parte do verdadeiro treinamento funcional. Só que vocês sabem que a gente gosta aqui, a gente está procurando, né, se especializar cada vez mais em trazer o conteúdo mais didático possível. Porque na faculdade, muitas vezes, na forma como a gente tem de aprender, através de livros, a gente até consegue um conhecimento, mas muitas vezes é difícil assimilar. Então, quando a gente tem imagens em 3 dimensões, vídeos explicando, esse entendimento fica muito mais fácil. Então, eu trouxe agora para vocês uma sequência pedagógica, didática, que eu preciso que vocês prestem atenção. Vocês já têm a apostila aí, né? Se quiserem, peguem um caderninho de notas para escrever, porque a gente vai numa sequência pedagógica para ilustrar bem esse passo a passo, para que vocês possam realmente memorizar isso e integrar isso na vida profissional de vocês, para que isso se reflita na sua carreira, para que isso realmente te leve para um outro patamar profissional. Lembre-se que é isso que faz a diferença do profissional. Tá bom? Vamos dar uma olhada então nas coisas que eu programei aqui para vocês. A gente vai começar olhando para uma linha miofacial, que é a linha superficial posterior. Nós temos várias linhas miofaciais pelo corpo. E essas linhas miofaciais, elas transferem tensão. Então a gente vê aqui, por exemplo, a linha miofacial posterior, superficial posterior, ela sai desde a fáscia plantar, passa pelas panturrilhas, isquiosurais, se comunica com os paravertebrais e vai transferindo tensão por toda a cadeia. Então é importante que vocês enxerguem essa cadeia
para entender que na prescrição de um exercício funcional de qualidade, um verdadeiro exercício funcional, vocês precisam ter um entendimento da linha para poder prescrever algo voltado para essa linha. Então, a partir do momento que eu entendo aonde está essa linha, quais são as porções dela, como é a anatomia dessa linha, eu posso seguir para um próximo passo. Primeiro eu preciso entender que existe uma linha, nesse caso, é a linha superficial posterior. Então, como que eu sei se essa linha está funcional? Se ela está trabalhando bem? Através de um teste que a gente tem a nossa análise funcional para identificar a capacidade de sustentação dessa linha. Então, como que a gente vai descobrir isso no nosso aluno? A gente vai descobrir através do tempo que ele consegue sustentar. Então, se o nosso aluno, por exemplo, sustenta na postura, esse é o teste específico da linha funcional posterior, da linha superficial posterior. O quanto o nosso aluno consegue sustentar aqui. Se esse aluno consegue sustentar, por exemplo, por 30 segundos com facilidade, como vocês estão vendo aqui, ele tem muito boa estabilidade nessa linha, uma muito boa capacidade de sustentação. Se ele já sustenta com dificuldade, ele já desce para boa capacidade. Se ele já não consegue ficar os 30 segundos, fica só entre 20 e 29, ele já tem uma redução dessa capacidade. Se ele fica só entre 10 e 19 segundos, ele tem uma falta de capacidade de estabilizar. E se ele não consegue ficar nem 10 segundos, ele tem uma falta de estabilidade acentuada. Então a gente tem umas notas para metrificar isso, para poder montar o nosso programa em cima desses dados e para poder mostrar para o nosso aluno depois o rendimento dele. Olha só como você melhorou. Então primeiro eu preciso entender a linha superficial posterior, que eu mostrei para vocês. Preciso entender que existe um teste específico para testar como está o nível de condicionamento desse seu aluno. E depois disso, o que eu faço? Entro com as estratégias de liberação miofacial. O que é a liberação miofacial? São técnicas tanto de autoliberação, como eu estou dando o exemplo aqui, como técnicas manuais, que vão tirar as aderências miofaciais, que é a miofáscia colada na musculatura, que está prejudicando a função, prejudicando que essa linha trabalhe bem. Essas aderências miofaciais prejudicam tanto a contração muscular quanto o alongamento. Então, meu treino de flexibilidade não vai ser eficiente. Meu treino de estabilidade e força não vai ser eficiente se eu tiver aderência miofacial. Então, acompanhe esse raciocínio. Entendimento anatômico, preciso entender que essa linha transfere tensão, preciso entender que essa linha se comunica. Então, se eu tenho uma aderência miofacial em alguma das partes dessa linha, isso vai afetar tanto locais distantes, como, por exemplo, a linha que vocês viram, vai até a fáscia plantar. Uma aderência nas costas, nos paravertebrais, pode predispor uma fascite plantar. Uma aderência nas costas, por exemplo, pode predispor uma dor de cabeça tensional. Eu preciso entender essas comunicações. E entendendo essas comunicações, eu testo a capacidade dessa cadeia através do teste e depois eu vou para a liberação miofacial. A liberação vai abrir caminho para a eficiência do alongamento, para a eficiência do trabalho de estabilização e força. Então, quando eu vou, por exemplo, para um exercício como esse aqui, que é um exercício específico de flexibilidade, a gente está trabalhando essa linha superficial por um todo. Dá uma olhada nela, como ela trabalha ali nessa parte azul. A parte em verde já é a linha funcional, que é uma outra linha que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. Mas o que está em azul é a linha superficial posterior, que vai lá da fáscia plantar e percorre toda essa parte posterior do corpo, transferindo tensão.
Então aqui dá para a gente enxergar bem como eu preciso fazer um trabalho integrado pensando na flexibilidade de toda a cadeia. Aí eu posso fazer o quê? Depois que eu trabalhei a mobilidade, entrar com um trabalho específico para melhorar essa capacidade de sustentar a cadeia. É um fortalecimento da cadeia por um todo. Então esse é um ótimo exemplo de como essa cadeia miofacial transfere tensão e eu posso fazer essa cadeia trabalhar de uma forma conjunta e harmônica. Conseguir ganhar esses fundamentos de força, aí eu posso fazer o quê? Eu posso começar a integrar o movimento funcional. Então aqui já é uma integração, como vocês podem ver. É toda a linha superficial posterior trabalhando junta. Que pode se traduzir num arremesso mesmo. Ó. Que a gente vê, né, esse arremesso no treinamento funcional. Então o arremessar a bola para trás é um treinamento funcional? Ele é um verdadeiro treinamento funcional se eu sigo esse passo a passo. Se eu entendo essa cadeia que está trabalhando, se eu testo essa cadeia, se eu entro com a liberação, se eu entro com o trabalho de fortalecimento da cadeia para poder integrar o gesto esportivo. Trouxe mais um exemplo de integração aqui para vocês, ó, que é o famoso exercício stiff. Nesse exercício stiff, ele também é um exercício que trabalha essa linha superficial posterior. Aqui ele está fazendo um stiff unilateral e vocês estão vendo essa linha direita, né? Que são duas linhas paralelas da perna direita e da perna esquerda e dos paravertebrais. Ele até coloca o glúteo ali em vermelho, mas o glúteo não participa da linha superficial posterior. O glúteo faz a extensão do quadril. Treinando a integração dessa linha, eu posso depois passar para um exercício mais dinâmico, um exercício que absorve essa energia elástica e treinar inclusive esse tecido miofacial, que é esse exercício do swing. Faz sentido, pessoal? O pessoal está meio quieto aí no chat, não sei se está todo mundo muito concentrado ou se pegaram no sono. Conta aí pra gente. Não, a Tatiane está até perguntando aqui, ó, ela pergunta se a liberação miofacial tem que ser aplicada sempre antes dos treinos, até que esse aluno deixe de apresentar tal disfunção. Boa pergunta. Vai você ou vai eu? Olha, não é que ela tem que ser, não tem muito essa regra que ela tem que ser antes ou se ela tem que ser depois. O grande ponto é entender que é necessário identificar. O Paulo, por exemplo, ele deu exemplo de um teste que identifica a falta de força de sustentação da cadeia superficial posterior. Esse é um exemplo. Por exemplo, existe um outro teste que nós já apresentamos em algumas aulas, vamos voltar a falar, trouxemos exemplos hoje claros aqui, mas um teste que avalia, né, que analisa o encurtamento dos isquios surais. Se os isquios surais estão encurtados, uma série de movimentos ficam comprometidos pela falta de flexibilidade dos isquios surais. Então, qual é o corretivo para isso? Qual é o corretivo para melhorar a falta de flexibilidade dos isquios surais? Liberação miofacial, pois assim possibilita esse movimento um pouco maior, a fáscia faz com que a fáscia liberada faz com que a elasticidade fique melhor, que o músculo tenha mais mecânica para trabalho, tenha mais espaço para trabalhar sem essa aderência miofacial. Então o primeiro passo é fazer uma liberação miofacial e depois um treino de alongamento, um treino de flexibilidade dos isquios surais. E aí já começa a trabalhar essa disfunção. Quando que o aluno está 100% pronto para já ir para a carga, então? Depende muito, depende de ir acompanhando o aluno, mas de fato, ao aplicar a liberação miofacial e aplicar a correção através da flexibilidade,
você já está caminhando para restaurar aquele encurtamento, aquela disfunção que tem que ser feita antes, por exemplo, de um stiff com carga. Se ele está com muita carga na mão, vai fazer um stiff, que é uma posição que alonga muito os isquiosurais. Se ele não tem a flexibilidade, se está muito aderido, o que ele vai fazer? Fácil de responder. Ele vai compensar, ele vai flexionar a lombar, sobrecarregando as vértebras lombares, e o movimento vai ficar disfuncional. Então, primeiro a gente trabalha essa disfunção, corrigindo isso, para depois, num momento, às vezes nem momentâneo ali naquela aula, né? No momento futuro, entrar com esse exercício. No início, enquanto você identifica aquela disfunção, você trabalha outros exercícios naquela aula aonde essa disfunção não está presente, e às vezes com algumas sessões de treino você restaura a disfunção e aí sim você entra com a sobrecarga. É um trabalho ali que tem que ter muito equilíbrio, né? Tem que ter ali uma visão avançada, né? A gente fala muito isso para os nossos alunos aí da nossa certificação, que é desenvolver uma visão avançada de treinamento. Não mais fazer o que todo mundo está fazendo, é ter um olhar de águia, né? O arquétipo aí que nós usamos para os nossos participantes aí é voar como uma águia lá no futuro. Agora eles estão ali no caminhar ali, né, da águia, estão se desenvolvendo. São os filhotinhos de águia. Os filhotinhos de águia para lá no futuro ter uma visão avançada, que é muito mais profundo do que ficar ali, vamos fazer esse, agora vamos fazer aquele, e troca o pino, agora mais carga, menos carga, isso tudo é importante, mas é muito mais importante olhar para esses pontos que são os diferenciais entre ter muito mais performance, em não tendenciar a lesões e várias outras coisas. Fez sentido para vocês? É isso aí? É isso, tem uns filhotinhos de águia aqui já na live de hoje, que eu vi que o pessoal tá aí, tá acompanhando a gente, e a gente fala justamente isso, pessoal. A visão avançada é enxergar o que os outros não conseguem enxergar. Como que você vai enxergar o que os outros não conseguem enxergar? Adquirindo conhecimento. É o que vocês estão fazendo aqui, buscando, aprendendo, testando, né? É isso que faz a diferença. Então veio a pergunta aqui do Josinaldo, queria aproveitar e falar um pouquinho dessa pergunta, que ele fala aqui, com o avançar da idade, é mais fácil desenvolver lesões? O que você acha? O que vocês acham? Aí ele fala que ele vinha com uma atividade muito intensa, mas esse ano começaram as lesões, ombros e musculatura do quadril. Dá para ver aqui que o Josinaldo, né, provavelmente não é um profissional de educação física, mas a gente tem muito também do pessoal que vem aqui e busca nosso conteúdo para não necessariamente para aprender, mas para pegar umas dicas de exercício e tudo mais. Então, Josinaldo, vamos aproveitar a sua presença aqui e se compartilhar com a gente para poder falar, né, para os profissionais de educação física que estão aqui. Sim, com o avançar da idade, a gente tem o quê? Uma perda natural de capacidades físicas, de capacidade de força, de capacidade de flexibilidade, de capacidade cardiovascular. É natural, né? Faz parte da degeneração advinda da idade. E isso não quer dizer que, nossa, isso é então estou fadado ao fracasso. Pelo contrário, muitas pessoas têm uma qualidade de vida muito melhor, às vezes com a idade mais avançada, porque começam a se cuidar. E o que é se cuidar? Se cuidar é justamente isso que a gente está falando. É você procurar um profissional de educação física capacitado, que saiba fazer com você isso que a gente está falando aqui, né? Profissionais interessados que estão aqui estudando, porque é esse profissional de educação física que vai poder fornecer para você o quê? O que você precisa. Identificar o que precisa ser identificado, tirar as disfunções que precisam ser tiradas, prevenir as suas lesões, porque você já fala aí que está com dor no ombro, né? Musculatura do quadril está doendo, então tem disfunção aí. E se tem disfunção, se você colocar sobrecarga e ficar colocando peso, vai piorar a disfunção. Então o caminho não é esse, né? Não é fortalecer, tem que fortalecer. Não, não é assim não, gente. Não tem que fortalecer que melhora. Se for fortalecer em cima da disfunção, você vai quebrar o aluno, tá?
Quem fala isso que é só fortalecer que tudo bem, vai em cima da dor mesmo que melhora. Então seguindo aí blogueiro de blogueiro de Instagram, sabe blogueiro de Instagram? Né? Que fica pegando, fica passando dica. Vou te dar uma dica de um exercício para bombar, dica do exercício para aquilo. Não faz sentido. O profissional de educação física é o profissional da saúde responsável e que faz a diferença real, tanto na vida dele quanto na vida do cliente dele, porque vai fornecer para o seu cliente o melhor, que vai prevenir a lesão, vai melhorar a performance e vai, sem sombra de dúvida, alavancar a sua carreira e ir para um outro patamar, porque acaba sendo muito mais procurado do que os outros. Né? Tem uma demanda pelo serviço dele, por ele prestar um serviço de qualidade, por saber o que ele está fazendo. É isso que importa. Tá bom, Josinaldo? Então agora, o que eu trouxe para vocês? Eu trouxe para vocês uma pergunta, né? Eu expliquei para vocês esse passo a passo da importância de entender a anatomia de uma cadeia, e eu dei o exemplo da cadeia superficial posterior. Depois que você entende essa anatomia, eu trouxe aqui de uma forma em 3 dimensões, para vocês poderem assimilar bem. Eu entendo que existe uma cadeia, sei de onde ela começa até onde ela vai, que ela transfere tensão. Eu sei que tem um teste para eu identificar a função. Eu sei que tem ali a liberação miofascial que pode me ajudar. Sei também que depois da liberação que abre o caminho, eu posso trabalhar mobilidade e estabilidade. Mas aí o seu aluno fala para você assim, ele te procura, só que ele é um tenista, ele está jogando tênis, um praticante de tênis, ou agora o beach tênis que está mais na moda. Então você precisa testar o movimento desse aluno em relação ao movimento da atividade esportiva dele. Então nós vamos dar mais um passinho e eu vou mostrar para vocês agora uma linha miofacial que transfere tensão, mas específica de esportes contralaterais, que transferem tensão de um lado para o outro, como é o caso do tênis, por exemplo. Vamos dar uma olhada então na linha funcional. A linha funcional anterior, por exemplo, ela trabalha aqui no saque do tênis. Por quê? Porque ela começa lá no peitoral e transfere a energia lá para o adutor do lado oposto. Então aqui o adutor passa pelo reto do abdômen e vai para o peitoral contralateral. Então essa cadeia miofacial que chama linha funcional anterior, ela transfere energia e tensão por toda a linha. Então não adianta eu pensar só no peitoral. Não adianta eu pensar em fortalecer só o peitoral dele, colocar num supino. Não adianta eu pensar em colocar ele só na adutora. Eu preciso entender que existe uma linha que se comunica. Esse é o diferencial de um treinamento funcional verdadeiro, poder enxergar primeiro essa linha. Existe uma linha que chama-se linha funcional anterior, que transfere energia da parte frontal do corpo, mostrando ali, ó, peitoral, transfere pelo reto do abdômen e vai lá para o adutor do lado oposto. Então, seguindo esse nosso raciocínio, né, que eu trouxe para vocês, identifiquei a anatomia, eu precisaria fazer o que agora? Testar. E existe um teste também, que é um teste para a linha funcional anterior. Cada linha tem um teste. E não dá para trazer todos os testes para vocês aqui. Mas para cada linha miofacial a gente tem um teste para identificar. Então eu testaria agora essa linha funcional anterior e veria se esse meu aluno está com a capacidade de sustentar nessa linha funcional anterior. Quanto tempo ele está sustentando, se ele está sustentando bem. Depois eu precisaria entrar com uma liberação miofacial ou autoliberação, usando o rolinho, usando a liberação manual, para que depois disso eu possa também ir para os alongamentos, ir para os fortalecimentos, pensando nessas linhas. Então vamos dar um exemplo aqui. Como seria alongar essa linha funcional anterior? Aqui tem um exemplo, ó. Eu estou pensando no alongamento, mas não no alongamento isolado, estou pensando no alongamento dessa linha funcional anterior.
eu faço a abdução do quadril para poder alongar o adutor, ao mesmo tempo que eu faço essa rotação, permitindo que eu alongue o peitoral. Então eu coloco essa linha funcional anterior numa posição de alongamento. E depois que eu trabalhei essa parte de mobilidade, eu posso também colocar essa linha para trabalhar o quê? Para trabalhar força. Então, se eu estou aqui fazendo, por exemplo, um fly no cabo unilateral, vai acontecer justamente isso. Eu sou obrigado a transferir essa energia do peitoral lá para o adutor oposto, que é a perna que está na frente. Essa linha verde que está embaixo ali é a linha espiral. É uma outra linha miofacial que é importante vocês entenderem também. Mais para frente eu posso trazer aqui que a linha espiral ela trabalha dos romboides, entra o serrátil anterior, entram os oblíquos, é uma linha um pouco mais profunda. Mas entender o caminho dessa linha e entender os passos que eu preciso seguir para fazer um treinamento de qualidade é fundamental. E isso, se vocês pararem para imaginar a aula, o como isso já começa a ficar legal, como já começa a entender o quanto o aluno começa também a perceber esse diferencial em quem tem essa visão avançada de treinamento. Você vai propor um alongamento e aí coloca o aluno nessa posição interessante de colocar a perna, né, distante ali um pouquinho do corpo para fazer a rotação e alongar o peitoral e explicar o porquê. Porque estamos alongando uma cadeia que vem aqui desde o teu adutor, passa aqui pelo reto abdominal e vai lá para o peitoral do outro lado. É uma linha miofacial que se conecta e isso vai melhorar o teu movimento no tênis, isso vai melhorar o movimento no handball, de lançamentos de bola, no próprio boxe, né? Tem muito desse movimento nas lutas, né? Nas artes marciais. Então, assim, isso é funcional, é você conseguir entender um alongamento que beneficia e além do alongamento, também tem os exercícios de contração nesses movimentos, né? Isso é muito interessante. E aí a aula, o relacionamento, né? E como você se posiciona no mercado fica muito interessante, né? Fica muito legal, né? Faz a diferença. Então é isso, pessoal. O nosso objetivo aqui é trazer para vocês semanalmente, toda semana a gente está aqui, comprometidos a trazer conteúdo de qualidade. Então o que é isso? A gente nem chama de live, a gente chama de realmente aula. Isso aqui é uma aula. E por que a gente fala que é aula? Porque a gente tem certeza que isso aqui você pode chegar amanhã, aplicar com o seu cliente e isso já vai fazer diferença na sua carreira. O seu cliente já vai começar a olhar para você com outros olhos. E esse é o nosso interesse, poder compartilhar o que a gente aprendeu, que a gente teve oportunidade, né, de ir para fora do Brasil por mais de 10 vezes, estudar, se especializar, e a gente sente que tem como missão compartilhar isso com vocês, para que vocês possam também espalhar essa roda da abundância, da prestação de serviço de qualidade, que vai refletir na vida profissional de vocês, vai levar vocês para um outro patamar profissional, e isso retorna para a gente também. Porque sempre que a gente dá, a gente recebe, né? E sem sombra de dúvida, a partir do momento que você perceber que isso começa a fazer diferença na sua carreira como profissional, e não tem como não fazer, se você chegar com um conteúdo desse e aplicar, você vai sentir isso no seu dia a dia, consequentemente você vai querer se aprofundar também, vai querer dar mais um passo, vai querer ir para a nossa certificação e vai se aprofundando e criando cada vez mais conhecimento, se destacando na sua área e fazendo a diferença na sua vida e na vida dos seus alunos. Tá bom? Então, o que eu tinha para compartilhar com vocês hoje era isso. Eu queria agradecer aqui a presença de todos que estão aqui no chat, curtindo, muita palminha, obrigado. Obrigado a todos vocês que compartilharam aqui com a gente, que estão aqui dando esse apoio. E já se preparem que semana que vem a gente vem com um tópico quentíssimo também. E dia a dia a gente vai conseguindo passar um pouquinho para vocês. E isso vai sendo aos poucos
contabilizado ali para fazer a diferença, para que você realmente possa ir para um outro patamar profissional. É isso aí, é isso que a gente quer trazer para vocês mesmo. E agora já a partir de amanhã, né, quando já vier treinamento funcional, já vai falar, funcional para quê, né? Já vai pensar e já vai ter essa visão diferente e começar a pensar no movimento, na disfunção, para quem, se já pode aplicar carga ou não, se vai corrigir uma disfunção primeiro e aí sim a gente vai começar a falar o que é o verdadeiro treinamento funcional, que é o nosso tema de hoje. É isso que a gente queria trazer para vocês. Muito obrigado pela interação, pela dedicação de estar aqui depois de um dia de trabalho. A gente sabe que não é fácil, mas é isso aí. É assim que nos formamos muito mais fortes, né? É com esse empenho, né? Vai dar resultados. Muitos. É isso aí, pessoal. Então, gratidão pela presença e aguardo todos vocês na quarta que vem, às 20h20. Tá bom? Um abraço grande e boa noite. Até lá.